Olá, boa noite. Em sessão marcada por protestos, Câmara Municipal rejeita a abertura de impeachment contra o prefeito do Recife, João Campos. Operação da Polícia Civil desarticula laboratório de produção de maconha que funcionava no bairro de Candeias, em Jaboatão. Justiça Federal anula decisões da Operação Integration e Polícia Federal assume inquérito que investiga a influenciadora Deolane Bezerra. A cesta básica está mais barata no Recife. Uma redução de quase R$ 60 no valor. É o que aponta um balanço da Conab. Começam a valer as novas regras do imposto de renda. A gente explica quem está isento e fala sobre descontos progressivos. Quase metade dos universitários que estavam endividados precisou trancar o curso por não conseguir pagar as dívidas. E as mãos da tecnologia no carnaval. Crianças imprimem estrelas que vão ser usadas na produção do galo gigante. A Câmara do Recife analisou hoje a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito João Campos. Em uma sessão tumultuada, a maioria votou contra o prosseguimento da ação. Antes da votação, ânimos acirrados em frente à Câmara Municipal do Recife. E muitas provocações entre grupos contrários e a favor do impeachment do prefeito do Recife, João Campos, do PSB. Guardas municipais e policiais militares tiveram um trabalho para conter o público que queria acessar as galerias para assistir à sessão sobre o pedido de impeachment. Às 10h15, a sessão foi aberta pelo presidente da casa, o vereador Romerinho Jatobá, do PSB. Em seguida, concedeu a palavra ao vereador Eduardo Moura, do Partido Novo, que é autor do requerimento. Ele defendeu o motivo do pedido, que foi protocolado em dezembro do ano passado, após a modificação do resultado de um concurso público para procurador municipal. Ele infringiu a lei de improbidade administrativa, ele infringiu a lei orgânica da cidade. Só que mais do que os códigos, do que os parágrafos, do que os incisos, o prefeito infringiu um direito de cada cidadão de mudar de vida. A sessão foi interrompida diversas vezes devido a manifestações de pessoas presentes nas galerias do plenário. O vereador Samuel Salazar, do PSB, líder do governo na Câmara, disse que a denúncia do vereador Eduardo Moura não tinha fundamento para um pedido de impeachment. O ato do prefeito, ao nomear um servidor, é apenas o de assinar uma portaria que chega pronta para ele. Tem uma série de outros atos administrativos ocorridos dentro da prefeitura, que o prefeito não tem qualquer ingerência. Samuel Salazar também reproduziu um áudio do vereador suplente de Eduardo Moura, George Bastos, também do Partido Novo. Eles querem chegar muito cedo, vão colocar aquela mundiça toda do mundo todo. Como Eduardo Moura propôs o pedido de impeachment, pelo regimento da Câmara, ele não pôde votar. Por isso, o suplente dele foi chamado. George Bastos não negou o áudio do WhatsApp e, mais uma vez, chamou no plenário algumas pessoas de imundiças. Reitero aqui o que disse no áudio, porque quem falta ao trabalho para estar presente na Câmara Municipal, fazendo claque para a gestão, é imundiça! É imundiça! Neste momento, houve muitos protestos nas galerias. O que os parlamentares votaram nesta terça-feira foi a abertura do processo de impeachment, mas não o mérito. Com menos de 30 minutos, a votação foi encerrada. O requerimento precisava de votos favoráveis da maioria simples dos 37 vereadores, mas não obteve a quantidade necessária. Dos 37 parlamentares da Câmara Municipal do Recife, 35 votaram, 25 contra o pedido de impeachment do prefeito João Campos, 9 votaram a favor. A vereadora do PSOL, Jo Cavalcante, se absteve, nem contra nem a favor. O vereador agora é Rubem, do PSB, não quis nem registrar essa participação, assim como também a Flávia de Nadege, do PV. Próximo passo agora é a CPI. Existe ainda uma possibilidade de tudo o que aconteceu aqui ser nulo. O que deveria acontecer era que acontecesse o pequeno expediente
o prolongamento do expediente e na sessão ordinária, na ordem do dia, ser colocada essa votação. Nós vamos entrar com um mandado de segurança, nosso jurídico já está trabalhando nisso, para que seja anulada esta sessão e seja feita o rito da maneira correta. Não tem nenhum laxo, não houve nenhum cometimento de crime. Prefeito não passou ninguém na frente, hora nenhuma. Prefeito nomeou um candidato PCD que estava laudado para isso. Enfim, uma discussão em relação a se ele merecia ou não ter sido requalificado como PCD, esse é o ponto. O prefeito não tem nenhuma ingerência sobre isso, sobre preferir quem ele nomeia ou quem deixa de nomear. Então, na verdade, o que foi feito aqui foi um pedido de impeachment, repito, vazio, apenas no intuito de tentar manchar a imagem do prefeito, coisa que nunca houve nenhum tipo de crime cometido pelo prefeito João Campos. Você acompanhou a reportagem, nós preparamos uma arte mostrando o voto de cada vereador. Vamos acompanhar aqui, olha. Dos 9 vereadores que votaram sim pela proposta. Alcides Teixeira Neto, do Avante, Aleph Collins, do PP, Davi Muniz, do PSD, Felipe Alecrim, do Novo, Jorge Bastos, suplente do vereador Eduardo Moura, do Novo, Gilson Machado Filho, do PL, Paulo Muniz, do PL, Tiago Medina, do PL e Fred Ferreira, do PL. Agora os vereadores que votaram contra essa decisão. Aderaldo Pinto, do PSB, Carlos Muniz, do PSB, Chico Kiko, do PSB, Cida Pedrosa, do PCdoB, Eduardo Mota, do PSB, Heriberto Rafael, do PSB, Fabiano Ferraz, do MDB, Felipe Francismar, do PSB, Gilberto Alves, do PRD, Hélio Guabiraba, do PSB, Júnior Bocão, do PSD, Júnior de Cleto, do PSB, Cari Santos, do PT, Liana Cine, também do PT, Luiz Eustáquio, do PSB, Natália de Menudo, do PSB, Osmar Ricardo, do PT, professora Ana Lúcia, do Republicanos, Rinaldo Júnior, do PSB, Rodrigo Coutinho, do Republicanos, Romeninho Jatobá, presidente da Câmara do PSB, Samuel Salazar, do MDB, Tadeu Calheiros, também do MDB, Wilton Brito, do PSB e Zeneto, do PSB. E agora, abstenção. A vereadora João Cavalcante, do PSOL, como se acompanhou na reportagem do Bruno Fontes, de abstenção, e não votaram, agora é Rubem, do PSB, e Flávia de Nadege, do PV. A Câmara Municipal do Recife informou que os ritos legal e regimental para a votação da denúncia foram rigorosamente cumpridos e reforçou que o resultado não foi alterado pelo momento em que aconteceu a votação. O PSB disse que a decisão da Câmara de Vereadores reafirma a responsabilidade e a confiança no trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura do Recife e que o prefeito João Campos segue focado nas novas entregas para a cidade. Uma operação da Polícia Civil desarticulou um laboratório de maconha que funcionava no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. A repórter Lília Oliveira tem os detalhes. A Polícia Civil prendeu 2 homens, um de 33 anos e um de 35, que foi identificado como sendo um advogado. Os 2 suspeitos de terem uma estufa de maconha numa casa no bairro de Candeias, em Jaboatão. Vou conversar com o delegado João Leonardo Cavalcante, delegado da Seccional de Santo Amaro. Delegado, conta pra gente como é que foi essa investigação, como é que vocês conseguiram chegar nesses homens. Boa noite a todos. Primeiramente, tivemos informes de colaboradores, de que essa dupla estava realizando o tráfico de entorpecentes, além do cultivo da erva dentro da sua residência. As informações iniciais davam conta de que eles estariam escoando essa droga para o Recife Antigo. E algumas abordagens já haviam ocorrido, então passamos a fazer um acompanhamento e aí finalizou com essa prisão no sábado, no momento da abordagem. Ao adentrarmos a residência, nos deparamos com duas grandes estufas existentes em 2 quartos da residência. Qual foi a quantidade encontrada e eles foram presos? Sim, os 2 foram presos, atuados em flagrante delito pelos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico. Na pesagem, no Instituto Criminalística, a totalização ficou em 46 quilos. Delegado, eles foram presos em flagrante, os 2 continuam presos, como é que está agora? Bom, eles foram inicialmente encaminhados para a audiência de custódia, essa ocorreu no dia de domingo, no último domingo, no Fórum de Jaboatão dos Guararapes. O suspeito, o advogado, está respondendo em liberdade e o outro suspeito está também respondendo em liberdade com a tornozeleira eletrônica. O que eles alegaram na hora da abordagem nessa casa? Eles confessam parcialmente a conduta criminosa, O mais novo assume ser o dono de toda a plantação, de toda a estufa, porém ele alega que seria para consumo próprio e às vezes fazia doações para a ciência. Já o advogado, ele aduz de forma simplória de que estava residindo no imóvel e que não tinha acesso aos quartos, não tendo conhecimento também do conteúdo que havia no seu interior.
Os dois foram liberados após a audiência de custódia, né? Delegado, como é que segue essa investigação a partir de agora? Bom, como eles estão em liberdade, né, o nosso Código Processual Penal nos dá 90 dias para a conclusão do inquérito, né? Algumas outras pessoas serão ouvidas. Estamos também com diligências em andamento, aguardando os resultados para a gente partir para a finalização do inquérito policial, que certamente terá, né, o indiciamento desses dois suspeitos. Eles podem ser indiciados por quais crimes? Eles podem ser indiciados por tráfico de entorpecentes, além de associação para o tráfico, né, com as penas podendo chegar a 25 anos de reclusão. Delegado, muito obrigada pelas informações. Delegado João Leonardo Cavalcante. A gente volta ao estúdio. E a Justiça Federal em Pernambuco anulou todas as decisões da Operação Integration, que investigava um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a jogos de azar. A notícia está no G1, você confere pelo QR Code que está aqui na tela. O juiz César Arthur Cavalcante de Carvalho, da 13ª Vara Federal, declarou a incompetência da Justiça Estadual e determinou que o inquérito seja conduzido pela Polícia Federal. Entre os investigados estão a influenciadora digital Deolane Bezerra, a mãe dela, Solange Bezerra, e a empresa Esportes da Sorte. A operação foi deflagrada em setembro de 2024 e chegou a cumprir mandados em vários estados. Agora, todo o material coletado pela Polícia Civil será encaminhado à PF. Outros detalhes no G1. E um levantamento da Conab aponta que a cesta básica está mais barata no Recife. O preço caiu, mas a dúvida é se o alívio chegou ao bolso. Vamos ver, a gente quer analisar direitinho como é que estão as coisas, mas a princípio eu sei que o negócio deu uma melhorada. Bom, enfim, não me pergunte por quê. Deu uma aliviada aí no bolso? Deu. Está muito alto, em outro lugar está baixo e fica nessa oscilação. A gente não, todo mês que a gente vai fazer compras, a gente não sabe o preço exato que vai estar. Para baixo, para alto, é relativo. Um balanço divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento revela que houve queda no preço da cesta básica em todas as capitais brasileiras no segundo semestre de 2025. O levantamento feito em parceria com o DIEESE mostra que o preço dos alimentos diminuiu. O café ele teve uma redução. Eu comprava ele a 18, agora estou comprando ele a 14, 14,50. Tem alguns produtos que realmente abaixou, né? Mas tem outros que aumentou, né? O arroz, o feijão, essas coisas abaixou, né? O macarrão também tem baixado. Agora, quem tem se mantido é a carne, né? A proteína e ovos baixou também. No Recife, a cesta básica registrou queda de 6,51% entre julho e dezembro do ano passado. Em julho, o valor era de R$ 655,46. Em dezembro, caiu para R$ 596,10. São R$ 59,36 a menos na conta do mês. O resultado coloca o Recife como a segunda capital com maior redução no Nordeste e a 9ª no ranking nacional. Aqui a queda foi puxada principalmente pelo barateamento de produtos essenciais. O tomate teve redução de 27%. A banana ficou 15% mais barata. E a manteiga caiu quase 10%. Também tiveram diminuição o açúcar, o arroz e leite. Esse economista explica o que pode ter causado as reduções. Normalmente, quando a gente vê no mercado os preços subindo, os empresários eles olham os preços mais altos e a própria economia incentiva-os a produzir mais. Então, quando a gente tem mais oferta de determinado bem, nesse caso, os alimentos que compõem a cesta básica, o preço tende a cair e foi esse evento que nós observamos no segundo semestre de 2025. Muito embora a gente tenha visto em 2024 uma alta bastante relevante de 14%, mas claro, acumulado 2025, a gente tem uma estabilidade do mercado e isso dá um fôlego sim para as famílias brasileiras. No supermercado, o consumidor compara preços, faz contas, muda marcas, reduz quantidades e adapta o carrinho à realidade do bolso. E qualquer notícia de redução nos preços é sempre um alívio. Todo mês a gente faz um valor, quando vai fazer no outro mês o valor está diferente. Aí eu senti nisso aí. Tirar um para botar outro, porque senão você não consegue manter na sua despensa alguma coisa para a gente assar, para você comer. E que tem criança, pior ainda, né? Uma coisa que a gente saía para o mercado com R$100 e trazia 2 sacolinhas, hoje a gente vai para o mercado com R$100 e só traz uma sacolinha. E olha. E já estão em vigor as novas regras do imposto de renda. Quem ganha até R$5 mil fica isento. Vamos falar ao vivo sobre esse assunto com Beatriz Castro. Boa noite, Beatriz.
Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Essa notícia é especialmente boa para 276 mil trabalhadores pernambucanos que ganham até R$5 mil por mês. Mas para esclarecer melhor essa isenção, a gente vai falar com Carlos Santana, advogado e presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB de Pernambuco. Boa noite, doutor Carlos. O que o contribuinte tem que fazer que ganha até 5 mil? Ele declara normalmente o imposto de renda, como sempre fez? Esse ano ele vai declarar normalmente, igual como ele fez no ano passado, lembrando que a declaração de 2026 é referente ao exercício ao ano calendário de 2025. Então, as regras que vão ser aplicadas a essa declaração é a mesma regra da declaração do imposto de renda do ano passado. A alteração na legislação foi feita no final do exercício 2025 e vai valer para a declaração do imposto de renda do ano de 2027, referente ao ano calendário 2026. Então, o senhor está dizendo que a isenção só conta a partir de janeiro agora para a declaração do ano que vem. Quem pagava em cima de 5 mil no ano passado continua pagando nessa declaração? Perfeito. A regra da declaração desse ano é exatamente a mesma regra da declaração do ano passado, com alguns ajustes que a Receita Federal promove na declaração. Agora, a regra é a mesma. A nova regra, que é a isenção, que começa a partir de 2026, não é para a declaração do imposto de renda que vai ser feita agora, no período de março a maio deste ano. E quem recebe pensão também tem que pagar esse imposto? Se a pensão que a pessoa recebe, o pensionista, estiver dentro do limite da renda tributável, ele tem que pagar também imposto de renda dessa pensão recebida, porque é uma renda. E esse desconto para quem ganha R$ 7.350, qual é mais ou menos a ideia, a quantidade do valor? É gradativa? Como é? O desconto, primeiro, quem ganha até 5 mil não pagaria. De 5.001 centavos até 7.350, ele vai ter um desconto gradativo linear, que começa em 5.001 até 7.350. A cada receita dessa que ele for aumentando de renda, ele vai diminuindo o desconto até zerar. Obrigada, doutor Carlos. Márcio. Obrigado pelas informações, Beatriz. E uma pesquisa do Serasa apontou que quase metade dos universitários endividados precisou trancar o curso por não conseguir pagar a mensalidade em dia. É a reta final do curso de psicologia para a Rebeca. Mas no caminho, ela aprendeu a fazer contas. Todo mês o orçamento é apertado. Entram mensalidade da faculdade, o aluguel e a feira de casa. Eu passei um período inteiro, ou seja, 6 meses sem pagar a faculdade e eu continuei estudando. E aí, quando foi para renovar a matrícula, eu precisei fazer um acordo, né, com a faculdade. E aí, no outro semestre, eu pagava a mensalidade mais o acordo. Então, assim, foi uma situação muito difícil, porque, além disso, eu precisava pagar o aluguel, eu precisava comprar comida e todo o processo que a gente tem, né, numa vida além da faculdade, né? A história de Rebeca se repete em todo o país. Uma pesquisa do Serasa mostra que 6 em cada 10 universitários endividados já cortaram itens básicos, como alimentação e transporte, para pagar a mensalidade. Em Pernambuco, são mais de 65 mil consumidores com dívidas com instituições de ensino. A pesquisa ouviu 936 estudantes e percebeu que as dívidas afetam mais do que as contas do mês. Para 9 em cada 10, a situação prejudicou a saúde mental e quase a metade dos universitários endividados trancou o curso por não conseguir manter a mensalidade em dia. Nesse caso, a orientação é tentar retomar o estudo. Existem possibilidades de acordo, bolsas e programas de financiamento. Quando voltar para a faculdade, tentar fazer uma negociação em relação ao valor. Então, tentar, ou então surgir para outros caminhos. Por exemplo, fazer um Enem novamente, procurar um FIES, a questão do ProUni, porque isso vai trazer uma redução em relação à sua taxa. A faculdade tem um interesse que o aluno volte. Então, é um caminho que são duas pessoas que têm interesses nisso. Então, é a tendência que o aluno fique nessa faculdade. Foi assim que Rebeca encontrou uma saída. Para colocar as contas em dia, ela renegociou com a universidade e recorreu a bicos como renda extra. Um esforço a mais para não parar no meio do caminho. Os trabalhos que eu faço normalmente é videomake de pequenas empresas, sabe, de algumas clínicas também. Também trabalho como freelancer no fim de semana, seja numa banca de comida, sabe, de alguns amigos que falam assim, tô precisando de alguém, vem. Aí eu vou. É uns R$80, é uns R$100 que faz toda a diferença, sabe, no final das contas. O economista alerta que não é sobre cortar tudo, e sim escolher melhor.
estudar mais perto de casa e economizar no deslocamento, evitar gastos que podem ficar para depois e buscar formas de manter o lazer sem pesar no orçamento. Primeiro, ele tem que observar a sua tomada de decisão. Por exemplo, numa faculdade, observar uma faculdade que é mais próximo, observar também a questão da sua receita, a sua despesa. Isso você vai impondo um limite. O lazer é importante, mas principalmente para lugares públicos, evitar estar gastando com essa situação para poder ter essa questão do equilíbrio, que é a receita em relação à despesa. E logo depois do intervalo, murais de plantas medicinais são pintados em espaços públicos do Recife. E ao vivo tem ensaio de maracatu no Alto José do Pinho para o Tumaraca. O NE2 volta em instantes. Até já. Um projeto artístico tem resgatado o uso de plantas medicinais. Muros que não tinham cor, agora são fonte de informação sobre o uso de ervas e folhas que podem ajudar a curar doenças. O verde que vem da terra para os muros da cidade. A união da arte com o conhecimento da medicina das plantas está se espalhando pelas ruas. Nessa parede, no bairro do Ibura, o desenho de um xambá. A planta é comum, mas as propriedades medicinais que essa erva carrega, nem todo mundo sabe. Pesquisadores apontam que o xambá ajuda com problemas respiratórios. É bom para fazer chá, que auxilia no alívio de tosses, por exemplo. A ideia de levar os saberes sobre ervas medicinais para paredes e muros faz parte de um projeto de Micaela. Desde criança, né? Eu tenho na minha família também uma parte mais indígena. E aí a gente faz uso diariamente, né? Seja como chá, como uma garrafada, como banho de assento. E aí esse contato mais afetivo me fez, né? Pensar nessa importância também de visibilizar e trazer esse resgate na vida de outras pessoas também, né? E eu, como artista urbana, eu acho que o meu trabalho vai por essa linha, né? De compartilhar o conhecimento. A cidade vira um grande livro a céu aberto, onde cada mural conta a história das plantas medicinais utilizadas no Sistema Único de Saúde. Nos painéis ganham destaque plantas presentes no cotidiano de muita gente, como mastruz, xambá, amora. Ao todo vão ser 7 murais espalhados pela região metropolitana do Recife. A gente tem aqui na Horta Mãos de Milagres, no Ibura. A gente tem também no Compaz Eduardo Campos. Temos ainda na Escola Estadual Igaraçu e no Serviço Integrado de Saúde, que é no CIS, no Engenho do Meio. Antes de cada pintura, há um trabalho de escuta e pesquisa. Cada obra tem um QR Code que leva a um e-book, um livro digital gratuito com informações científicas, história, usos populares e orientação de cultivo. Tem a ver com o incentivo, né, do reuso dessas plantas para que a gente possa resgatar esses saberes tradicionais, entender um pouco como é que funciona esse diálogo, né, de quem acaba reservando esse processo, né, de trabalhar com o cultivo das plantas e a transformação, né, o beneficiamento dessas plantas medicinais em cada local, entendendo os seus usos. Então a gente acompanhou um pouco das experiências em unidades de saúde, a gente acompanhou um pouco dessas experiências em alguns coletivos, né, que também estavam trabalhando com essas plantas. Esse mural que a gente está mostrando foi pintado aqui na unidade de saúde da família Parque dos Milagres. O lugar não foi escolhido à toa. Aqui no terreno existe uma horta comunitária que é feita por 12 mulheres. Uma delas é a Tassiana, que organiza, administra tudo isso aqui, teve essa ideia, né, Tassiana? E vocês também plantam aqui as ervas medicinais, né? O que você acha da união desses dois projetos, dos muros com a horta de vocês? Eu achei ótimo, porque são projetos que se conversam entre si, já que todos eles visam cultivar, né, e resgatar a ancestralidade das ervas medicinais. Aqui a gente planta e cultiva. No mural a gente reforça, né, a existência dessas plantas ancestrais, sabendo que a cura está na natureza, né? Então foi muito bom unir o que vem da terra, o que vai para a arte, e isso vai eternizar tudo. E daqui a poucos dias, o galo gigante será montado na Ponte Duarte Coelho, no centro do Recife, para reinar no carnaval.
E parte dessa construção vai contar com as mãos da tecnologia e das crianças da comunidade Entrapulso, em Boa Viagem. Criançada reunida e animada. Não é concentração de bloco, mas muitos aqui gostam de carnaval. Pedro, o que tu gosta no carnaval? Da espuminha e do confete. E você já foi na ponte ver o galo? Já. Quem foi que te levou? Minha mãe. Agora essa turminha vai poder contribuir com a escultura mais famosa da nossa festa. Eles são alunos de robótica do Instituto Shopping Recife, que atende jovens da comunidade Entrapulso, em Boa Viagem. E ganharam a missão de imprimir estrelas em 3D para uma tornozeleira que o galo vai usar. É a primeira vez que a tecnologia robótica será usada na produção que tradicionalmente é feita de maneira toda artesanal. São mãos de tecnologia, mas processadas e pensadas através do HD humano. Então essa relação que dá os primeiros passos marca essa inovação da tradição, trazendo a tecnologia e a robótica, através de uma nova geração que se prepara para construir junto parte desse gigante. As crianças aprenderam um processo de impressão. O homem ele planeja e faz a modelagem nas 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Pensa no que ele quer que a máquina produza. E aí quando o arquivo, que a gente chama de arquivo STL, é o arquivo que vai para a máquina. Quando o arquivo está pronto, está ok, está tudo certinho, aí a gente manda para a máquina e a máquina faz todo o trabalho. Aí a gente só precisa apertar um botãozinho e a máquina já faz o resto. Antônio prestou atenção em detalhes curiosos sobre a impressão. Eu decorei que os graus são 220 graus e que começa de baixo para cima. E leva quanto tempo para ficar pronta? 1h30. E para combinar com o conceito de sustentabilidade do galo, o plástico usado nas estrelas é biodegradável. Tem plástico que fica muitos anos assim e acaba prejudicando a terra. Esse plástico não, ele vai se desgastando aos poucos, não fica muito tempo. Ao todo serão produzidas 27 estrelas. É uma alusão aos 26 estados do Brasil e o Distrito Federal. É uma referência a esse galo brasileiro, diverso e também torcida rumo ao hexacampeonato. Afinal de contas, é ano de Copa do Mundo. A tornozeleira também vai ter adornos feitos com casca de mariscos e redes de pesca. A gente tem essa referência das conchinhas que vêm do mangue e vem das mãos de pescadoras, mulheres que trabalham com a artesania do marisco, inclusive da Ilha de Deus. Isso é uma parceria com o Instituto Negra Linda. E se junta também essas tecnologias com as redes de pesca bordadas e tramadas em Brasília Formosa. Júlia está feliz com a importante tarefa. É muito legal, eu acho muito bom estar participando sobre isso. Vou ter que levar a Júlia para ver o galo. Esse ano não vai ter outro passeio, vai ter que ser o galo. Ela está levando muita tecnologia para casa, é muito conhecimento, tudo de bom. Para a gente é uma grande honra, a gente aliar a tecnologia, a inclusão social e principalmente, as crianças estarem participando desse processo da cultura pernambucana, com a escultura gigante, que é a maior representação do carnaval pernambucano, e elas poderem estar levando a estrela, se levando, que a gente considera as estrelas da comunidade Entrapulso, para esse simbolismo pernambucano. E os dias que antecedem o carnaval são de muito treino. No Alto José do Pinho tem ensaio do Tumaraca com o Maracatu, nação estrela brilhante do Recife. O repórter Juliano Roque acompanha ao vivo e traz pra gente as informações. Juliano, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Minha gente, essa energia, batuque do maracatu, não tem como não mexer os pés e não estremecer o coração. Nós estamos na rua principal do Alto José do Pinho, na zona norte do Recife. Hoje não passa carro, não passa moto, a noite é dos tambores. E o destaque é pro azul e pro branco do Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, que tem sede aqui no Alto José do Pinho. Esses ensaios, eles estão contemplando as comunidades que tem Maracatu Nação e que participam do grande espetáculo do Maraca. Comigo aqui ao vivo, o mestre Fabinho,
que comanda essa turma, mestre. Já são quantos anos com os batuques do maracatu, hein? Aqui no Alto Zé do Pinho a gente tem 38 anos. Estamos na 23ª edição do Tumaraca Encontro das Nações, que tem como tema o empoderamento feminino e o canto das Iabás. E hoje está sendo contemplado aqui no Alto Zé do Pinho. Tem mulheres participando. Agora o mestre Fabinho, ele conduz o maracatu por meio de gestos, sinais, e aí mudam os acordes. Bruno, mostra aqui, Bruno. Mostra aqui. Mestre, dá um comando aqui pro pessoal que tá assistindo ao NE2. Então, a gente vai mudar agora pra Luanda. Luanda! O gesto dele, já pode ver, ó, que já mudou a cadência, o batuque. Ô, mestre, esses tambores, abéis, alfaias, gandais, chamam o quê, mestre, agora? A gente relembra o rezado, o carnaval da cidade do Recife. Mestre, muito obrigado. Bom carnaval pro senhor. Márcio, volto com você aí no estúdio. Mais uma noite de ensaio. Obrigado pelas informações, Juliana. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.